A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por esse ano que se inicia, o ano de 2021. Glória a Deus por mais uma revista que estamos aprendendo. Já tivemos a nossa primeira aula, glorioso, foi uma aula que aprendemos muito sobre a palavra de Deus. Este trimestre nós estamos aprendendo com as cartas e esta revista ela vai falar muito aos nossos corações, como a outra revista, que você, adolescente, possa se empenhar em aprender a palavra de Deus. Procure não faltar à escola dominical, procure ler a sua revista, procure estudar a palavra de Deus, chame seu pai, sua mãe, para te ajudar. Eu tenho certeza que você vai crescer muito, vai aprender muito sobre Deus, sobre a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Que você, nesta manhã de um domingo, possa abrir o seu coração. Quero pedir também a você, pai, a você, mãe, que tenha acompanhado o seu filho, que vocês possam se ajudar neste momento. Você, pai, e você, mãe, possa ser um professor da escola dominical aí na sua casa. Nós pedimos que você esteja com o seu filho, que você leia a Bíblia junto com ele, que você ore com ele, que você esteja com ele nesse momento de escola dominical. Isso é importante para o crescimento da família cristã. Amém? Você já sabe como é que nós fazemos esse início de aula. Eu quero separar esse tempo, mais uma vez, para que a gente possa ofertar a casa do Senhor. Nós adoramos ao Senhor também com nossas ofertas. Então, fique à vontade para você ofertar da forma que assim você desejar. Pelas contas da igreja, pelo PicPay, ou quando você puder vir à igreja pessoalmente, que você possa ofertar à casa do Senhor com muita gratidão. Afinal, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido gracioso conosco. Vamos começar a nossa aula? Senhor, te damos graças por toda a misericórdia, por tudo o que o Senhor tem feito, pela proteção que o Senhor tem nos dado nesses tempos difíceis. Te dou graça por aqueles que nos assistem nesta manhã, pela sala dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, por todos que estão nos vendo agora, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar entrando nos lares, Senhor, e ali quebrantando os corações, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós estamos agora na nossa segunda lição. O título é A Manifestação da Graça de Deus. O nosso textuário está aí no início da nossa revista, Romanos 5,15. Vamos ler? Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos 5,15. Glória a Deus, graças a Deus pela misericórdia que Ele tem tido, graças a Deus pela palavra que Ele tem nos dado. Vamos acompanhar na revista, adolescente? O que é graça? Você sabe o que é graça? Mas antes de falarmos sobre graça, eu vou precisar falar um pouco sobre pecado. Porque o pecado, a graça, ele foi nos dada porque nós somos pecadores. Ela é concedida
aos pecadores. A graça de Deus, ela é concedida aos pecadores. O apóstolo Paulo, ele diz que todos pecamos, estamos afastados da presença de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nós todos, a humanidade pecou. E pelo pecado, Deus não tem comunhão com o pecado, adolescente. Deus não aprova o pecado. Então, nós nos afastamos, a humanidade se afastou de Deus. E em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pagamento, a paga para quem peca é a morte. Mas nós não podemos pensar, e nós jamais poderíamos pensar de forma diferente. O pecado, ele mata e destrói. E causa separação entre Deus e o homem. O pecado, ele desonra a Deus. O pecado, nós podemos dizer que ele é a incapacidade que o homem tem de realizar os mandamentos divinos. O pecado, adolescente, preste bem atenção nisso, ele rejeita a Deus, porque Deus não compactua, Deus não anda lado a lado com o pecado, Deus não é amigo do pecado, Deus não aprova o pecado. Quando o homem peca, ele rejeita a sua supremacia, a supremacia de Deus. Ele rejeita as suas ordenanças. O homem, quando peca, ele nega a Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Então, o pecado, ele aprisiona o homem que vive na prática pecaminosa, ele é aprisionado pelo pecado. E as pessoas que não entendem a graça, elas vivem na prática do pecado, porque elas não buscaram a Deus, elas não reconheceram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Cristo veio por nós para morrer pelos nossos pecados. Nós lemos aqui que o salário do pecado é a morte. Então, Cristo morreu por nós e nós não devemos esquecer disso. Nós devemos ter sempre isso em mente, não só na Santa Ceia, quando é servido o cálice e quando é servido o pão. Nós devemos pensar isso em todos os dias, o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Esse sacrifício, ele mostra toda a misericórdia, todo o amor, toda a graça que o Senhor nos deu através do seu Filho Jesus. Lembrando que nós não poderíamos pagar por esse pecado. Pagar é uma dívida que era impossível para nós pagar. Somente Jesus Cristo poderia pagar. E Ele morreu por nós. Ele morreu para que nossos pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados fossem esquecidos e nós tivéssemos uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que nós falamos que é preciso nascer de novo. Porque quando uma pessoa, ela conhece a Cristo, ela passa por um novo nascimento, um nascimento em Cristo, que vai trazer ao homem a consciência da vida que ele levava, que era pecaminosa. E agora ele vai se afastar do pecado, buscando a este Cristo, entendendo aquele sacrifício, não mais permitindo que o pecado o domine, mas pedindo a Cristo que mora em seu coração. E adolescente, você, nesta manhã de domingo, pode parar agora, aluno, e pensar um pouco sobre a sua vida,
e começar, se você tem desobedecido aos seus pais, se você não tem sido um bom filho, você deve pedir perdão a Deus e aos seus pais, você deve reconhecer o sacrifício de Cristo. Porque Cristo, Ele, quando veio ao mundo, Ele falou que estava fazendo a vontade do Pai, de morrer por nós, para sacrifício em nosso lugar. Então você, nesta manhã de domingo, e eu quero deixar isso em seu coração, em sua mente, caso essa semana tenha sido uma semana que você talvez tenha passado e tenha desobedecido seus pais, nesta manhã de domingo, peça perdão a Deus e peça perdão aos seus pais, para que você reconheça o sacrifício de Cristo e seja perdoado. Muitas pessoas, adolescentes, têm dificuldade de entender o que é a graça. E olha só, a graça, portanto, é um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos a graça. Não há nada que nós fizemos para merecer a graça. Aquilo pelo qual trabalhamos é considerado nossa conquista. Por exemplo, o médico, quando ele trabalha, ao final do mês, ele vai receber o seu salário. É uma conquista do médico. Também o engenheiro, o eletricista, o mecânico, né, o professor, ele ao final do mês recebe o seu salário. Mas, olha só, a graça é aquilo que nós não trabalhamos. Aquilo que nós não trabalhamos não é nossa conquista. Como a salvação vem até nós sem a necessidade de qualquer tipo de obra da nossa parte. Não há nada que nós tenhamos feito ou um dia iremos fazer que irá nos fazer merecer a salvação, fazer merecer a graça. Como a salvação vem até nós sem a necessidade de qualquer tipo de obra da nossa parte. Concluímos que não nos cabe qualquer mérito nela, então nós não temos mérito na salvação. A salvação é dom gratuito de Deus, glória a Deus. A salvação, ela vem de Deus. Ninguém no mundo pode fazer nada para ser salvo. Cristo que veio para nos salvar. Cristo que é o nosso Salvador. Algumas pessoas acham que quanto mais elas orarem, quanto mais elas lerem a Bíblia, irão agradar a Deus. Algumas pessoas acham que se eu ler mais a Bíblia, eu vou agradar a Deus e aí eu vou receber a salvação. Não é assim. A salvação é dom gratuito de Deus. Outras pessoas pensam, eu pequei e então eu perdi a minha salvação. A salvação, irmãos, ela é dom gratuito de Deus. Quando você peca, você pede perdão. Então Deus, nós somos justificados através de Cristo. Deus, ele vê o sacrifício de Cristo e nos perdoa dos pecados. E nos purifica dos pecados. Então, a salvação, ela vai andar lado a lado com a graça. A graça, ela é um fundamento da salvação. Vou repetir. A graça, ela é um fundamento da salvação. Não há nada que você faça, que eu possa fazer, que vai nos trazer a graça de Deus. Ela veio. Nós que éramos pecadores, o homem não sabia que nem precisava de graça. O homem não sabia que precisava, nem sabia que precisava de Cristo morrer por nós. O homem não sabia. A salvação, ela vem da libertação que Cristo nos deu
do pecado que nós falamos aqui no início da aula. O pecado não aprisiona? Quantas pessoas estão aprisionadas ao pecado? Quantas pessoas vivem na prática do pecado e não conseguem nem ir à igreja, não conseguem ler a Bíblia, estão aprisionadas, porque o pecado não deixa, pela cegueira espiritual. E a graça, quando ela veio através de Jesus Cristo, ela limpou os nossos olhos. E ela começou a nos dar um entendimento diferente do entendimento que o mundo estava dando. Diferente do que aquilo que estava sendo ensinado no mundo. Nós aprendemos na revista passada que quando Jesus veio ao mundo, ele mudou todas as coisas através das misericórdias, do amor e da graça de Deus. Todas as coisas foram mudadas porque o homem agora era justificado em Cristo Jesus pelo seu pecado. Ele podia pedir perdão e ser justificado. E ele não viveria mais na prática do pecado. Aqueles que se convertem a Jesus Cristo, eles não vivem mais na prática do pecado. A graça, ela acompanha a humanidade. E em todos os tempos, nós podemos ver que a graça acompanhou os homens. Por exemplo, no Antigo Testamento nós também vemos a misericórdia, a graça de Deus, o amor de Deus ali em Israel, naqueles homens ali. Muitas vezes em Israel, Deus abençoou o povo e mesmo assim depois o povo estava pecando novamente. E quando o povo se arrependia, Deus perdoava o povo. É claro, adolescentes, que a graça de Deus não é desculpa para pecado. A graça de Deus não é desculpa para pecarmos. O perdão de Deus não é desculpa para pecarmos. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente de nossos pecados. E quando nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós não queremos cometer pecado. Quando pecamos, logo se arrependemos, pedimos perdão a Deus para não continuar na prática do pecado. Se o jovem tem a prática de desobedecer os seus pais, quando ele se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, o seu pecado é perdoado e ele passa a não desobedecer mais os seus pais. A graça de Deus, ela encontrou o homem e ela veio de Deus. O homem não procurou a graça de Deus, porque o pecado já tinha cegado os seus olhos e tinha bloqueado o seu entendimento. Por causa do seu coração, nós temos que lembrar lá do pecado de Adão e Eva, aonde Deus tinha dito que não comesse do fruto do bem e do mal, da árvore proibida. Então, Eva é tentada e ela acaba pecando, e aí vem o primeiro pecado. E isso vem de quê? De uma natureza pecaminosa, isso vem do nosso desejo, muitas vezes, se esquecendo de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, da sua orientação, nós nos dirigimos ao pecado. E o pecado tem, sim, consequências. E, às vezes, essas consequências nos ajudam a lembrar de que nos afastamos de Deus. E é preciso retornar ao caminho do Senhor. Por isso que a graça, quando ela nos encontrou, porque cada vez que nos afastamos de Deus, se nós não reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz, se nós reconhecermos as misericórdias, o amor de Deus sobre a nossa vida, nós não retornamos ao caminho do Senhor. A graça, ela é a misericórdia de Deus e o amor de Deus que andam sempre junto, como gêmeos
do caráter de Deus. Isso irá resolver o dilema da pecaminosidade da humanidade e da justiça de Deus. Ou seja, Deus poderia nos condenar, mas através de Cristo somos justificados. Glória a Deus. Através de Cristo, nossos pecados são apagados. Quando pedimos perdão, quando reconhecemos as nossas falhas, como que não queremos mais continuar em práticas pecaminosas, práticas que não agradam a Deus, aí nós começamos a fazer a vontade de Deus e nos separarmos do mundo. Porque o mundo tem ensinado aquilo que é na contramão de Deus. A graça e a misericórdia sempre vão andar e o amor de Deus sempre vão andar lado a lado. A graça de Deus apresentada em Romanos, acompanhe na revista. Na carta aos Romanos, Paulo diz que não somos suficientemente fortes para removê-lo, ou seja, nós não temos força para remover o pecado. E não somos bons o bastante para apagá-lo, então nós não temos como apagar o pecado. Embora distantes de Deus, ainda assim, os pecadores não pedem sua ajuda nem seu auxílio, demonstrando então dureza no coração, porque assim nosso coração é muito duro. O pecado também endurece o coração do homem. Por isso, Paulo diz que eles buscam satisfazer as suas próprias paixões. Vivem monitorando o próximo, como se fossem juízes, e se acham dignos de algo devido aos seus próprios méritos. Então, eles querem ser reconhecidos, e até mesmo por Deus, pelo que eles fazem, porque estão na prática do pecado. E é isso que eles dizem, que Paulo diz, não tem jeito, todos pecaram. Em meio a esse caos descrito acima, o apóstolo faz ecoar o grito da graça, aquela boa notícia, que agora Deus, Ele já mostrou que pelo meio pelo qual ela aceita as pessoas, a fé que elas têm em Jesus. Essa boa notícia nos diz que podemos ser aceitos pelo Pai e tornados justos pela fé em Cristo, tendo paz com Deus em uma nova vida de lealdade e serviço ao Senhor. Pois se por um homem entrou o pecado e a morte do mundo por outro homem, entrou a graça e a vida. Então, por Adão entrou o pecado, por Adão entrou a morte, por Adão entrou a falta de amor a Deus, por Adão entrou a rejeição a Deus. Mas por Jesus entrou a graça e a vida. Vamos ler Romanos, abre a sua Bíblia. Para aqueles que têm a Bíblia McCheyne, página 890. Romanos 5, capítulo 5, de 18 a 21. Acompanhe, por favor, comigo, adolescente. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio
porém, a lei para que a ofensa a mudasse. Mas onde o pecado a mudou, superamudou a graça. Glória a Deus! Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a vida eterna, a justiça reinou e a graça reinou por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós recebemos esse presente que nós não merecemos, que nós não podíamos receber, porque éramos inimigos, nós não podíamos receber, nós éramos inimigos de Deus. Não só não merecíamos a graça, como também merecíamos a ira de Deus, porque éramos inimigos de Deus. Porque pelo pecado nós nos afastamos de Deus e nós rejeitamos a Deus. A humanidade vivia assim, mas através da graça de Deus. A humanidade que se arrepende dos seus pecados, que reconhece Jesus Cristo como Salvador, ela passa a receber a graça de Deus, ela passa a, com os seus pecados sendo perdoados, e eles, então, se tornando amigos de Deus. Nós vamos recapitular agora um pouco, para que você também possa fixar sobre esta lição. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, todos nós, toda a humanidade, pecou, estava afastado da presença gloriosa de Deus. Então, foi necessário o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para que nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos receber esse presente, essa graça de Deus e pudéssemos ser salvos. A graça, adolescente, é um favor imerecido. Então, nós não merecemos a graça. Não há nada que façamos que possa nos ajudar a receber essa graça. Não há nenhum mérito nisso. A graça, ela veio para todos, porque todos nós somos pecadores. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, uma pessoa que pecou, ela se arrepende dos seus pecados, então, e ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Ela reconhece Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer Jesus Cristo todos os dias em nossa vida como nosso Salvador. Ela, então, ela permite que Cristo seja o seu Salvador e ela aceita a Cristo e recebe essa graça maravilhosa, ela entende sobre essa graça maravilhosa. A graça é a manifestação do grandioso amor de Deus por nós, pecadores. Então, o grande amor de Deus é esta graça. É um amor que veio amando aqueles que rejeitaram a Deus. Os pecadores rejeitavam a Deus, os pecadores rejeitam a Deus, mas Cristo ama. Para quê? Para que esses pecadores se arrependam dos seus pecados e encontrem com Cristo. Nesta manhã, adolescentes, nós precisamos refletir sobre a graça de Deus, que é algo tão maravilhoso, é a graça maravilhosa que nos encontrou, mesmo nós não merecendo nada. Às vezes recebemos um presente e ficamos tão felizes com aquele presente que recebemos. Com certeza no Natal muitos receberam presentes, mas o maior presente foi a graça de Deus, foi Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos salvou. E hoje nós não precisamos viver mais com o peso do pecado sobre nós. Quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus, procuramos não cometer mais aquele pecado e vivemos uma vida
buscando ao Senhor Jesus Cristo, aprendendo através da palavra, através da escola dominical, os caminhos que devemos percorrer e começamos a nos encher do Espírito Santo e nos deliciarmos na graça do Senhor. Que você, adolescente, nesta manhã de domingo, possa entender esta graça, possa aceitar essa graça e ela possa fazer diferença na sua vida, você sabendo que os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus e que nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta aula, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, por essa graça misericordiosa, amorosa, pelo seu grande amor em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos ajudado tanto em tantas coisas. Que o Senhor tem tido misericórdia de nós, de nossas famílias, e é tão bom, Senhor, sabermos que a Tua graça nos alcançou, aonde mudou o pecado, superando mudou a graça. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.